Olá, bom dia. Meu nome é Michel. Esse aqui é mais um convite à leitura. Nós vamos falar sobre o livro O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Nós temos como um convidado hoje o professor Edson Victor. Ele estava lendo esse livro e aí eu sugeri o convite para que a gente falássemos desse livro aqui ao vivo, aqui no canal do Convite à Leitura, no canal da Biblioteca Voluntária, na verdade. Tá bom? Existem duas formas de participar. Você pode estar assistindo agora pelo canal do YouTube, mas se você quiser também, você entra na nossa página do Facebook, lá tem o link, se você quiser participar ao vivo aqui com a gente. Ok? Bom dia, professor Edson. Tudo bem? Bom dia. Tudo ótimo. Um pouquinho atrasado, mas estamos aqui. Não, tá tudo bem. Gostaria que o senhor se apresentasse um pouco. Eu sempre evito de estar apresentando, porque as pessoas que eu convido, geralmente são pessoas que eu gosto muito. Eu fico aqui rasgando seda, e aí depois as pessoas ficam assim, nossa, mas esse Michel puxa saco. Aí eu prefiro que a pessoa se apresente. Entendi. Mas tudo bem. Eu sou o professor Edson Victor, né? Sou formado pela Fortune e pela Universidade Católica, né? Eu fiz um curso de pós-graduação na Universidade Católica nessa área da literatura, área que eu gosto muito, né? Já participei com você no convite da leitura, né? Acho que foi na rádio, não é isso? E foi muito boa a participação. A minha especialidade foi feita fundamentada em Machado de Assis, mas as outras leituras sempre têm me acompanhado, né? Eu tenho lido muito, gosto muito da área literária, né? Tenho praticado isso, né? Já dei aula em alguns colégios aqui no entorno do Goiás, né? Novo Gama, em Lusiânia eu estava dando aula em um cursinho até recentemente, né? Não era área de literatura, era área de gramática. Então, é isso, né? Pronto para abraçar esse mundo aí da aventura, né? Principalmente no que diz respeito a esse grande livro que é o Retrato de Dorian Gray. Eu gostaria de saber por que o senhor está lendo esse livro, né? Eu sempre faço essa pergunta porque uma pessoa que é leitora, existe milhões de possibilidades, né? E por que exatamente esse livro? Houve sempre são tantos livros, né? É um arcabouço de conhecimento e literatura. Termina se envolvendo com algum livro por indicação, né? Por indicação. Seria, eu considero uma forma de saltar fronteiras. Então, eu queria algo, assim, um pouco mais filosófico e que trouxesse um pouco mais de introspecção, por assim dizer. E aí foi me indicado esse livro. Também ele foi muito comentado na universidade, mas eu não tinha me dado ao trabalho de ler. Mas aí, novamente, ele foi trazido à baila por uma professora minha, e aí eu resolvi lê-lo. E me diga uma coisa, quando que o senhor começou a ler? A gente sempre pergunta aqui, porque, por exemplo, tem umas coisas, o pessoal fala assim, a leitura tem que começar na infância, né? Isso, com certeza. Mas nem todo mundo teve a oportunidade de ler na infância. Isso não quer dizer que não vão se tornar leitores, né? Então, a gente já teve vários convidados aqui que começaram a ler na adolescência. Eu, por exemplo, sempre li bastante na infância, mas comecei a ler de fato depois que acabou o ensino médio, né? E queria que o senhor falasse um pouco a sua experiência como leitor. Quase a minha história. Eu gostava de ler muito quando eu era criança. Adolescente, criança. Só que eu lia sem método.
Eu lia de tudo que me chegasse às mãos, né? E eu gostava muito de história em quadrinhos, as famosas histórias em quadrinhos aí. Hoje as pessoas acho que nem se atêm muito a isso, mas eu gostava demais das histórias em quadrinhos. Depois eu comecei a ler livros em banca de revista, a literatura, os livros. É sempre muito difícil adquirir livros. E na época que eu era infante e adolescente, era mais difícil ainda. Você conseguir comprar um livro, você ter acesso ao livro. A minha mãe, ela não tem muito estudo, então não indicava nada, nós não tivemos assim um lar envolvido na leitura. E isso foi um interesse próprio. Eu comecei a ler, eu gostava de estar rodeado de livros, mas sem métodos, né? Sem métodos. Não tinha assim uma linha, inclusive não tinha uma linha demarcatória para a leitura. Lia de tudo. E aí comprava revistas em banca, livros. Quando eu fui justamente para o ensino médio, né? E estava já, inclusive, no meio do curso, né, do ensino médio, foi que eu descobri essa vontade ainda maior, né, de um retorno maior para a leitura. E aí comecei a gostar mais ainda, isso me envolveu, né, ainda sem métodos, ainda lendo o que me chegasse às mãos. Porém, já eram livros de literatura, já eram clássicos, né, e nisso eu continuei até resolver fazer o curso, uma pós-graduação em literatura, no qual eu fiquei realmente fascinado, né. E fiz na Católica, uma universidade muito boa nesse aspecto. Então eu gostei demais. Foi uma viagem muito boa e a qual eu quero que continue, não quero parar enquanto puder ver. Né? Hoje tem livros que você pode ouvir, então eu quero ir até o fim aí. É muito legal, a leitura é uma coisa muito boa, é fascinante. É muito boa mesmo. Agora, uma coisa fascinante, eu conheci um autor chamado Rubem Braga. Não sei se o senhor... Braga. Mas foi na escola, né? E aí eu fui obrigado a ler, fazer um trabalho, e eu fiquei com esse nome como algo negativo, Rubem Braga, algo negativo. E aí depois eu tive a oportunidade de pegar esse livro novamente, já adulto, e li e fiquei fascinado, que leitura boa, né? E aí me chamou a atenção o quanto que a escola ela tem que ser um pouquinho, respeitar um pouco mais o aluno, né, para não criar isso, né? Como eu fico imaginando como que a escola conseguiu pegar um autor como Rubem Alves e transformar ele numa coisa ruim, né? Eu fiquei assustado depois refletindo sobre isso. Você fala uma coisa assim, eu acho que é realmente o âmago da questão, né? É a forma como você tem ali alunos, né? Você tem uma escola cheia de alunos, né? Que essas pessoas são levadas à leitura de forma talvez até errada, né? A forma como você encaminha esses estudantes para a leitura, né? De uma forma, entre aspas, assim, seca, né? Exigindo deles perguntas, quase perguntas de gramática, né? Fora do contexto, sem uma explicação, sem um envolvimento maior, que faz com que esses alunos peguem autores sublimes, né? E ótimos escritores, e passem a não gostar não só daquele livro que eles leram, que vão ter isso como algo ruim, como algo difícil, e de outros que eles poderiam ler, né, e chegar a boas conclusões. Isso termina não acontecendo por conta da forma como esses alunos são encaminhados para o mundo da leitura. Isso passa a ser para eles um sofrimento, né, uma dificuldade. Enquanto que a escola e os professores, né, a pessoa que lidar com o meio literário, poderia trazer formas, nuances, que os envolvessem de forma gostosa, que isso é um prazer mesmo,
né, no mundo literário. O conhecimento literário deve causar prazer, alegria. Viagens, boas viagens, e não essa dificuldade, como se estivesse indo aí para o sacrifício. A gente teve uma discussão no Facebook, antes da gente entrar no livro propriamente dito, queria que o senhor comentasse um pouco. É que eu conversei com alguns amigos, e eles falaram assim, que viviam bem, sem leitura, né? A leitura, no caso, literatura. E aí não tem como... eu até brinquei que não tem como você ajudar uma velhinha a atravessar a rua se ela não quer atravessar a rua, né? E aí, até uma colega que nós temos em comum, a Joelma, falou assim que nem tudo serve para todo mundo, né? Então, a literatura não vai servir para todo mundo. Eu acredito que, como cultura, ela serve. Talvez não como entretenimento, talvez a pessoa assista um vídeo, pratique algum esporte, e aí busque outras maneiras de se entreter. Mas eu acredito que, culturalmente, eu acho que o livro é indispensável. Eu queria que o senhor comentasse um pouco isso. O que o senhor acha disso? Bom, dizer que a literatura não vai servir para todo mundo... Bom, eu acho que está mais para isso aí que você falou. De uma maneira prática, sei lá, profissional, em algum outro aspecto, talvez... pratico um esporte, eu tenho um outro tipo de profissão, enfim... são coisas várias que as pessoas podem fazer, da qual a literatura não é exatamente aquele mecanismo para isso. Mas, a literatura, ela traz cultura, ela ela afina o espírito, como diz o Machado de Assis, né? Ela afina o espírito humano, ela te engrandece. São os diversos os tipos de literatura, né? Até mesmo olhando pela parte religiosa, você tem a literatura teológica. Você pode se envolver com a literatura teológica, vai te trazer conhecimento. É literatura, né? A literatura clássica, no Brasil, eu sempre digo que nós não tivemos o filósofo mesmo, aquelas escolas filosóficas, como a Alemanha, né? E a França, né? Tudo bem, não tivemos. Mas quando você quer entrar no mundo filosófico, literatura, né? Você vai ler um Machado de Assis, você tem literatura, você vai ler a literatura machadiana, você tem filosofia. Então, eu acho que e a literatura, ela é quase que tudo que envolve o ser humano, né? Você pode dizer que não tem aquela necessidade dela fundamental, mas quando você assiste um filme que você fala, cara, aquele filme foi fantástico, você às vezes, ele tá na literatura, né? Ele é uma versão cinematográfica que veio da literatura, ou ele dialoga com a literatura, né? Você vê o fantástico, né? Você vê o sublime, ou você vê o grotesco em um filme, e aquilo, às vezes, está dentro da literatura. Você vê o romance, o amor, né? Pode ser o amor daquele amor conhecido por todos, né? O amor popular mesmo. Eu a amo, não sei o quê, eu morreria por ela. Como pode ser aquele amor que ultrapassa o transcendental, né? O amor transcendental, né? E isto é literatura, tá lá, tá te cercando, né? Quando você vê lá, alguém escreve um bilhete ou um texto bacaninha, todo cheio de nuances, bem escrito, né? E você tá lendo aquilo ali, tá te passando uma informação, ó, já tem um narrador, tá te passando uma informação, literatura. Então, eu acho que a literatura, ela está na vida de todos, né? Ela tá na vida de todos. Pode não servir como mecanismo de, eu não preciso, para sobreviver, para viver e tal, mas ela está na vida, nós somos cercados por literatura. Ok. Obrigado. Eu acho que vai ajudar a esclarecer um pouco, né? A gente fez um debate, mas foi um debate rápido. Eu joguei no Facebook, aí gerou
né, os comentários. Mas sempre é bom ter um comentário, mais um comentário. Uma coisa que você falou está certa, está ótimo, foi bem colocado. Não adianta você tentar fazer com que alguém faça algo se essa pessoa não tiver interesse. Não adianta. O primeiro passo tem que ser dado, atravessar a rua, só se a velhinha for realmente, se ela não quiser, não vai ter como fazer. Não tem como, né? Não tem como. Esse livro, O Retrato de Dorian Gray, eu queria que a gente começasse a falar sobre ele, e o título me fez a pensar que ele ia falar mais sobre arte, né? Mas ele ultrapassa isso, ele fala de várias coisas. E aí, isso foi me chamando a atenção. Mas eu gostaria que o senhor já começasse essa discussão, e, como o senhor sempre diz, em que linha o senhor vai falar sobre esse livro? Eu não entendi o final da pergunta. Eu queria que o senhor começasse a discussão e falando em que linha que o senhor vai falar sobre esse livro, né? Como o senhor sempre fala, né? Assim, entendi. Sentido da discussão. Uhum. Normalmente, eu acho muito... O livro, ele foi escrito primeiro em folhetim, em 1890, 1890, mas ele já sofreu ali uma gama de críticas. O livro já foi perseguido. Dorian Gray, na verdade, ele já tinha... Assim, ele teve uma vida muito rápida, né? Na sociedade em si, o Dorian Gray ele já vivia de tudo, né? Eu já lembro o Dorian Gray. Se você quiser o Dorian Gray, não, desculpe, o Oscar Wilde, ele já teve uma vida muito, digamos assim, de curtição muito rápida, né? Se você quiser uma comparação do Oscar Wilde com alguém atual, sei lá, para que se entendesse bem, eu acho que a gente pode falar do Raul Seixas, por exemplo, né? Do Raul Seixas. Aquele cara que chega, vive de maneira fulminante e vamos que vamos, né? Oscar Wilde foi isso. Não tinha barreiras, não tinha preconceitos, né? A questão sexual dele foi até levantada aí, sempre se comenta aquela questão, né, homossexual do Oscar Wilde. E o Dorian Gray, o livro foi escrito nessa época e já foi criticado como um livro que traria coisas negativas, né, para a moral da época. Então tentou-se censurar os escritos, né, os escritos. Porque o livro mesmo, numa nova versão estendida, ele foi lançado em 1891, um ano depois. Ele fez isso. E a discussão que eu sempre faço, você perguntou isso aí sobre os livros que quando eu vou fazer uma discussão, quando eu vou interpretar um livro, eu gosto muito da linha hermenêutica. Essa linha hermenêutica ela é ampla, porque o hermenêutico, a escola hermenêutica, ela é antiga, ela já foi utilizada, ela já era utilizada pelos gregos, né? É um estudo, é uma forma de você chegar aos vários prismas possíveis dentro de uma leitura. Então, existe a hermenêutica teológica, a hermenêutica na área do direito, né? Então, são as diversas interpretações que você pode fazer. Então, eu não acho que uma obra literária ela está presa a apenas uma vertente, né? Principalmente nas obras do século XIX para cá, né? 19 até os nossos dias. Você tem autores do século XVIII, né, do XVIII, do XVII. Por exemplo, José de Alencar. José de Alencar é um romancista em que as obras dele seguem uma linha, eu posso, para melhor entendimento, dizer o seguinte, plana. Né, plana. Eu sou o personagem principal, né, e eu gosto de alguém, luto por esse alguém, vou contra algo objetivo da sociedade, né, e
sou impedido até chegar ao clímax final da história, em que eu fico ou não com a mocinha, por exemplo, no caso do romantismo, de um romance, né, eu preciso vencer algumas barreiras, né, e essas barreiras, ao serem vencidas, eu vou chegar ao meu objetivo, ou no caso, ou não, né, quando há uma empecilho, a morte, por exemplo, muito utilizado no romantismo, e aí não se chega a esse problema, mas é uma linha reta, né? E já do 19 para cá, não, aí você já tem vertentes de interpretações, as interpretações. No livro do Dorian, o Retrato de Dorian Gray, por exemplo, ali você tem o Dorian Gray, né, como uma pessoa imaculada, ele inicia a trajetória dele como uma pessoa imaculada. Depois, olha só, isso já é uma visão. Aqui, o narrador refletor, ele já está se colocando numa conversa com o leitor, mostrando um Dorian Gray puro, né? Logo em seguida, você tem o narrador te mostrando uma outra faceta do Dorian Gray, que é o Dorian Gray do pacto, né? Ele vai fazer um pacto. Então, veja que só aí já são 2 tipos de narradores e 2 tipos de vertentes em que você pode ver o livro, que você pode focalizar o livro. Né? Um livro escrito para a classe, numa classe aristocrática da época, e aí tem o Lord, eu até tenho que ver o nome, Lord Harry, né? Lord Harry, que é um aristocrata já em decadência, né? E um dandy, um cara que vive curtindo, né? Cai no prazer, por assim dizer, na farra e tudo, e tenta passar esses conceitos para o Dorian Gray, os conceitos filosóficos, né? E que ele já traz isso também de uma escola filosófica da Grécia, que me fugiu o nome aqui agora, a escola de curtir tudo, de viver tudo, né? Enquanto está vivo, enquanto se pode, vamos curtir, vamos viver e tal, porque é o vamos viver tudo e curtir todos os prazeres da vida, porque amanhã nós morreremos, né? Então é isso que o Harry traz para ele. E o Dorian Gray começa a absorver isso. Então veja que há uma transição de um personagem, de um tipo de vida para outro, até chegar. Agora, olha ao que chega. Olha ao que Dorian Gray chega. Ele chega ao trágico. Então já é outra visão narrativa dentro do livro. É o trágico. Então você tem aí o mitológico, né? Desculpa, você tem o mitológico e você tem o trágico, em que pode ser enquadrada a obra do Oscar Wilde dentro na vertente literária, dentro dessa vertente literária. E esse caráter moralista que o livro traz? Porque ele fala da beleza, mas ao mesmo tempo ele fala que a beleza não pode se associar com a felicidade. E aí depois a crítica em cima do personagem Dorian, por ele ter essa vida hedonista, né? Por ele ter essa vida em busca desse prazer. O hedonismo. Mas ao mesmo tempo que ele fala isso, ao mesmo tempo o livro traz como se fosse uma busca humana, né? Mesmo que tenha essa crítica pesada da sociedade, é algo que todos nós buscamos, né? O livro me trouxe essa ideia. Queria que o senhor ajudasse a entender esse dualismo, que ao mesmo tempo que é algo desejado, uma beleza eterna, por exemplo, que o Dorian, acho que na hora do pacto, né, é quase um desejo que o Dorian tem atendido, que aquela beleza dele que atraía tanta atenção e que dava tanto prazer para ele, fosse algo que fosse eterno. Eu achei engraçado porque, aos poucos, aquela beleza vai se tornando incoerente, né? Com a idade, com
o perfil social mesmo, e aí ele chega num momento que ele começa a se tornar uma aberração. E é isso, eu queria que o senhor me dissesse um pouco esse dualismo, porque eu fiquei um pouco, assim, instigado, e ao mesmo tempo, ele instigava a busca da beleza, como o Harry, né? O Harry falava assim, vai, Dorian, né? Vai até o fim com sua beleza, vai até o fim com essa busca da felicidade, mas, ao mesmo tempo, parecia algo impossível, né? Parecia algo difícil de alcançar, e o livro ficava sempre nesse dualismo, até que pinta o quadro, né? E torna tudo possível. Mas queria que o senhor falasse um pouco se esse dualismo, se foi intenção mesmo, ou se é só uma percepção minha mesmo do livro. Não, a questão moral, ela é levantada, ela é desconstruída, né? O que se tinha de moral, né? O Oscar Wilde, ele vai jogar na cara da sociedade, porque quando você escreve, né? Quando você fala, você consegue, você chega a catarse, né? E essa catarse, por meio da escrita, ela vai pressionando o leitor, né? No caso, a sociedade, que está representada nesse leitor, e ele vai se escandalizando com o que está escrito, né? E esse escândalo vai fazendo com que ele chegue a essa catarse ao ponto de ele estourar, de explodir. Então, o que Dorian Gray queria com essas ironias dele? Ele queria atingir mesmo a sociedade moralista da época, né? Isso daí tudo bem quanto a isso. Agora, o que realmente essa questão da arte, do estético, né, ela faz um dualismo, porque quando o Dorian Gray, o estético está lá, é a beleza de Dorian Gray, a beleza considerada é a busca pela beleza, né? Há um confronto do Dorian bonito, né? Um cara espetacular, sem pecados físicos, né? Realmente muito bonito, há um conflito, e a alma do Dorian Gray, que estava se tornando abjeta, estava se tornando nojenta pelas atitudes, entre aspas, pecaminosas dele. Então, o que acontece? Acontece o pacto. Foi a maneira como Dorian Gray, porque existe a reversibilidade a reversibilidade do personagem, mas essa reversibilidade ela só é possível dentro da obra, dentro dos acontecimentos, se o personagem tiver livre trânsito dentro da obra, por assim dizer. E quando você faz o pacto, e for um pacto para, assim, eu preciso escolher, eu perco essa reversibilidade, esse ir e vir, esse transitar dentro da obra, ou eu me e aí eu vou poder fazer de tudo, né? O meu livre-arbítrio, por assim dizer, ou eu me prendo a algo para que eu permaneça de determinada forma, que é o que todos na sociedade querem, e fico bonito, no caso dele, permaneço bonito, é a estética, né? É a estética numa beleza e tal, e vou permanecer, mas aí eu acabo com essa reversibilidade, né? O que é mais importante para mim? Né? E outra coisa, o pacto, ele nasce lá no Fausto. Essa obra ela dialoga com Goethe, né? O Fausto de Goethe, quando é engraçado porque ela também dialoga com o pacto da obra do Guimarães Rosa, né? Quando o Riobaldo, né, e nós não sabemos aí se esse pacto do Riobaldo realmente aconteceu mesmo, ou se isso foi causou impressões às atitudes que Riobaldo foi tendo no decorrer
lá de toda a história dele, ele começou a ter sucesso em algumas coisas, e aí o próprio Reobaldo não sabe se isso foi real ou se não foi, mas enfim, o pacto, a história dos pactos, eles já é algo que acontece na literatura, e uma dos diálogos que essa obra faz é com Goethe, com Fausto. Fausto vende a alma dele ao diabo, né, para ter sucesso, ter riquezas, entendeu? Então aí, quando ele faz isso, ele paralisa tudo mais que ele poderia fazer. E ele vai ter que fazer o seguinte, ele vai ter que viver, por outro lado, né, ele vai ter que viver todas aquelas coisas que o pacto permitiu que ele fizesse. Ora, o pacto de Dorian Gray permitiu que ele não pensasse mais, por exemplo, na vida após a morte, por exemplo. O que eu vou ter? Eu vou ter no futuro um inferno, né? E essa obra aqui, ela questiona de uma forma à margem, né? Ela vai seguindo também um questionamento do que poderia acontecer com a alma humana após a morte. Agora, eu não vou morrer, estou vivendo aí, estou vivendo eternamente bonito e novo. Então eu vou curtir tudo aquilo que chega até mim. Eu vou fazer o uso de todas as coisas mundanas, né, que o mundo pode me oferecer enquanto aqui estou. Para mim, o conceito de moral, ele deixa de ter, de ser superior, isso não pode ou aquilo não pode. Eu posso tudo. Né? Você tem uma ideia, se eu fosse ficar presa, teria um limite para essa minha prisão, a não ser que fosse a prisão perpétua. Teria um limite para eu sairia e continuaria de novo a minha vida, as minhas curtições. Então, há um dualismo realmente aí da moral. A moral é mais importante do que a questão da beleza, do permanecer bonito para sempre. O estético é superior. E você veja que, ao final, isso começa a correr o próprio Dorian Gray. Ele começa a ser corroído por essa própria escolha dele. A questão moral, ela começa a, como que, cutucar, né? Cutucar a mente, o espírito dele próprio. Né? E a representação do espelho, do quadro, que já vem, né, lá do barroco. Isso já é uma história, olha só para você ver. Ela está atrelada ao barroco. Né? Quando o barroco começa a trazer, né, por meio do desenho, da própria estética, né, narrativa, da própria poética narrativa, começa a trazer o grotesco para se juntar, entre aspas, com o sublime. O grotesco se juntar com o sublime. Então, Gregório de Matos Guerra, quando ele começa a escrever a obra literária dele, bem bonitinha ali, né? O soneto, bem feitinho, dentro daquela beleza estética do soneto do Gregório de Matos, está o quê? O escândalo. Ele fala puta. Né? Ele fala palavrões, ele xinga. Então você vê algo bonito dentro de um texto, o texto bem feitinho, bonitinho e tal. Olha, isso aqui é um soneto, olha que beleza esse soneto, esteticamente. Mas quando você vai ver a alma do soneto, você tem os xingamentos, os palavrões, que era justamente para ofender a sociedade da época. Então, é o sublime e o grotesco trazidos para dentro da obra. Há isso dentro dessa obra do Dorian Gray. Essa é a minha versão. Eu achei bacaninha, toda bonitinha. Então, há isso dentro da obra do Oscar Wilde. O único livro que ele escreveu, por sinal, livro de romance, né? E aqui você tem o grotesco e o sublime brigando. Seria como a alma humana, né? Eu vou pecar, não peca. O cristianismo, eu vou pecar, não peca, porque isso é errado e tal. Sim, mas para eu conseguir determinada coisa, para eu conseguir dinheiro, fama e tudo mais, eu preciso cometer determinadas coisas que não vão ser muito boas, consideradas boas pela sociedade e por Deus.
né? Então tá dentro. Ou então eu faço como o colega de Oscar Wilde que o acompanhou, o mentor, né, o Harry, o ó, vamos fazer, vamos curtir, vamos, hedonismo. Eu curto um hedonismo, vou viver o hedonismo. Logo que aí eu me entrego aos prazeres carnais e pronto. Me dispo de toda a consciência. E fazendo a comparação, eu achei engraçado, assim, o Dorian, ele foi bastante sacrificado, né, com esse modo de vida hedonista. E o Harry, até certo ponto, não, né? Parece, o senhor fez a comparação com o Raul Seixas, parece o Paulo Coelho e o Raul Seixas, né? Porque beberam ali da mesma fonte, fizeram as mesmas coisas, e um se degradou muito mais do que o outro. Exatamente. E o lance do pacto também, eu não entendi muito bem, quem foi que fez o pacto? O Henry, ele era um aprendiz de feiticeiro, foi ele que meio que levou o Dorian a fazer o pacto, e aí aconteceu, mesmo sem ele estar entendendo muito bem, ou o Lord Henry, ele é a representação dessa entidade aí que está fazendo o pacto. Eu achei o Lord Henry, em algum momento, ele falava muitas coisas, né? Mas ele não vivia muito daquelas coisas. Eu acho que é por isso que o Dorian se sacrificou mais do que ele. O Dorian era mais impetuoso, né? Foi mais longe. E aonde está esse personagem que tem no Fausto, por exemplo, esse personagem aí que possibilitou o pacto, aonde ele está dialogando aí? Parece que ele está meio que oculto por trás, é isso? Como é que eu... O Harry, é o seguinte, o Harry, ele era um pouco falacioso. Ele era um pouco falacioso. Eu não sei se você for perceber, nas literaturas, em que há esse envolvimento de pacto, e que, ou nas literaturas em geral, ou então que há, por exemplo, no livro do Guimarães Rosa, você tem o Riobaldo, tem uma personagem que acompanha o Riobaldo o tempo todo, né? E ele sempre diz o seguinte, compadre Quenelau foi quem disse, acho que é esse o nome, né? Então, ele tem um compadre, né, o Riobaldo, que o acompanha nessa transição, nessa caminhada, né? Também ele tem me fugiu foi o nome agora da, da personagem que está junto com o Riobaldo, né? Os dois, né? Caminhando nesse caminho, né? Então, os personagens literários, eles sempre têm alguém ali, um mentor. Ou é o mentor do conhecimento, né, o personagem já entra na literatura com conhecimento, né, e aquilo vai influenciá-lo, né, ele já é um intelectual, ele já leu muito, ele já tem uma gama de conhecimento, ou então é um personagem que tem alguém do lado. No caso nosso aqui, o Harry, ele era um pouco falacioso, ele não tinha fazer abarcar todas as coisas que ele próprio colocava, né? Ele dizia, tem até um determinado momento do livro que o pintor, o que pintou o quadro do Dorian, ele fala, né? Ó, o Harry, ele fala essas coisas, mas, né, não leva a sério, não leva a sério, não. Dá licença, né, com suas, parafraseando aqui, dá licença com suas falas aí, o Harry, tal, aí ele ri e tal, mas por quê? Porque ele, por exemplo, ele era capaz de chegar a trair a esposa, ele era capaz de chegar e ficar à noite na farra, ele era capaz de ter relações sexuais com outras mulheres, mas quando você toca no assunto da morte com ele, de chegar a matar essas coisas, aí já é demais.
né, de entregar a alma ao diabo, né, se ele tivesse esse conceito de diabo, provavelmente ele não faria isso, né? E então, o Dorian Gray não. O Dorian Gray, quando ele percebe esse mundo, quando ele vislumbra, né, essa ponta do iceberg, ele entra com força ele entra de pé e cabeça na história. O Fausto, quando ele faz o pacto com o diabo, ele chega e faz mesmo. Ele fala, se você me der riquezas e me der todas as grandezas, eu, eu entrego minha alma, eu vendo minha alma a você. E faz isso. Eu não sei se você tem ciência, se você sabe. O Fausto, essa história do Fausto, enquanto ficção, ela foi contada, por exemplo, pelo Goethe, né? Mas o Fausto, ele foi realmente um cara que existiu. Ele era uma pessoa, um médico, tinha certa condição financeira e tudo, e aí, justamente por ele ter essa condição financeira, viver bem, curtir, viver a vida e todos os prazeres, criou-se essa ideia de que ele tinha feito pacto com o diabo e tudo, né? Tinha tido esse pacto. A partir daí, criou-se uma literatura a respeito, né? E o Goethe, por exemplo, fez isso daí. Mas essa curiosidade humana, de possibilidades de pacto com o demônio, sempre existiu, né? Sempre existiu. Ou com o demônio, ou com os deuses, né? Faz-se um pacto com os deuses e tal. Isso até vem da época da Grécia, dos gregos, né? Aí, com o cristianismo, com o advento do cristianismo aí, né? E começou a ter essa noção do realmente, do que de fato era correto, moralmente aceito, né? Criou-se isso aí com o cristianismo. E aí criou-se a figura direta ali de um diabo, de um Lúcifer e tudo. Então seria o Deus bom de um lado e o diabo do outro, né? Dois deuses, né? Aí, um de um lado e outro do outro, e que a gente teria que começar a tomar partido, e com o advento de Jesus Cristo aí passou-se a tomar partido do lado de Jesus Cristo e seguir essa moral, toda essa moral que foi trazida pelo cristianismo. Estou me referindo a nós aqui, ocidentais, né? Os ocidentais. Então, essa coisa do pacto ficou ainda mais forte. Ou seja, se eu não estou do lado desse Deus bom, ou, por outra, desse Jesus Cristo, eu estou do lado dois lados da balança. Então, eu estou do lado do demônio. Ora, como que eu vou... o ser humano, ele sempre quis tirar vantagem de alguma coisa. Ora, se eu estou começando a achar que a minha vida está se chegando ao fim, que eu estou chegando nos finalmente, ou mesmo já estou em meia idade, ainda não adquiri o que eu estou querendo, e se há uma possibilidade de eu fazê-lo, e já estou perdido, né? Eu não estou conseguindo ser esse certinho que a sociedade quer, que Deus quer, que Jesus Cristo quer. E eu já estou mais ou menos perdido. Não vai ter muita... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me aproveitar e vou fazer logo esse pacto aqui, que eu me dou bem, que eu consigo logo o que eu quero aqui na Terra mesmo porque depois disso não vai ter nada, eu vou morreu, acabou. Então eu vou fazer esse pacto, né? E era o Fausto, ele agiu mais ou menos por aí. Seria mais ou menos isso. Eu quero meus objetivos, o resto não me interessa e pronto. E é por isso, então, mas o Dorian, a gente percebe que, como ele é um livro, como ele é uma história, um livro estético, que a riqueza ele já tinha. Então, o que interessava para ele era permanecer naquela beleza, né? O estético era a questão da beleza para ele, né? Não é, e aí isso começou a conflitar, né, com a alma, com os pecados da alma, com os erros que começaram a denegrir. E como que isso poderia ser visualizado? Isso era visualizado no quadro, né? Era transposto para o quadro sofria todas as amarguras, o quadro sofria todas as demências e os pecados que Dorian Gray cometia. Ele, no entanto, permanecia por fora, esteticamente, perfeito. Só para complementar,
como eu já expliquei, né, trazendo o que está sublime, né, o céu, né, e o inferno, né, que está embaixo, entre aspas, o inferno, para junto. Então, não existe, como quer Aristóteles, né, na divisão literária dele, há o bem de um lado e o mal de outro. Existem o mal e o bem convivendo em uma mesma pessoa. Eu represento tanto o bem quanto o mal. Eu tenho essa capacidade de tanto fazer o bem quanto o mal. Dorian Gray carregava, portanto, em sua alma o mal, né, as práticas pecaminosas, e, ao mesmo tempo, trazia a beleza externa. Então, as duas coisas estavam nele. Né? Nietzsche, falando dos pré-socráticos, Nietzsche fala disso. Né? Essa coisa da divisão, ela vem pós-Sócrates. Essa coisa do escuro e do branco, da literatura que é somente uma coisa e somente outra, essa divisão literária, ela acontece pós-socrática. Né? E o Dorian Gray, o Oscar Wilde, por meio do romance dele, ele mostra, né, e aí isso foi feito por Machado de Assis, foi feito por Guimarães Rosa, foi feito por todos, Clarice Lispector, né? Toda essa poética que envolve o mundo literário, seu composto, que nem eu expliquei, hermenêutica, né? Ou seja, em todas as nuances, foi trazida a partir daí. Né? Inclusive, eu até anotei aqui o nome dele, o Don Quixote, lembra aí, o Don Quixote, que é um romance inicial do modernismo ocidental, o Don Quixote, que é uma coisa universal, o Don Quixote, ele traz isso aí bem claro, né? Ele faz ali ele tem lá o grotesco, ele tem o mítico, ele tem a comédia está ali, a sátira está dentro de Don Quixote, tá vendo? Como não há uma separação, isso acontece no Barroco. E de lá para cá chega até nós por meio desses escritores fantásticos que perceberam esse tipo de coisa. Na verdade, o Dorian faz uma troca com a alma, né? Porque nessa teoria da dualidade, né, é assim, a gente faz as coisas, corrompe o corpo, mas a alma, ela continua limpa, né? Ela continua sempre intacta, né? Ela não sofre essa influência física, né? E o Dorian, ele faz essa troca. Na verdade, ele como se fosse uma alma viva ali, porque ele sofria um corte, quem sofria era o quadro. Ele fazia uma corruptela moral, quem sofria com isso era o quadro, né? Ele, por exemplo, ele não dormia à noite, quem ficava com olheiras era o quadro. Na verdade, o Dorian, ele brinca com essa dualidade quando ele apresenta o quadro e o Dorian propriamente dito, né? Exatamente. Então, na verdade, assim, é um livro, tem poucas páginas, né? Mas é um livro bastante denso, não é? É um livro, ele é um livro. Se você quiser levar para o lado mais filosófico, você tem muitas coisas para pensar no livro. Se você quiser levar para o lado social, né, que é ele rindo da hipocrisia da sociedade daquela época, né, porque era uma sociedade aristocrática que vivia somente do mostrar, né? Eu não trabalho, isso foi até discutido na questão do Machado de Assis, né? Só que aqui no Brasil nós tínhamos uma sociedade que eram os novos ricos, né? E que buscavam imitar a sociedade, justamente a sociedade inglesa, né? A sociedade aristocrática inglesa. De fato representavam isso daí. Então era uma sociedade que vivia toda tranquila,
não tinham grandes necessidades, viviam de teatro e prazer, né? Festas. Então, o Oscar Wilde ele faz uma crítica a isso também. Então, são 200 e poucas páginas que você pode... E você vai ler esse livro riquíssimo, ou você vai ler só por cima, né, como um leitor mais simplório, né? Vai começar da primeira página ali do texto e vai torcer pelo Dorian Gray ou não, né? Ele chega na primeira garota que o ama de verdade e a trata mal, ela morre por causa disso, e aí, ao fim, ele termina nessa situação de precária aí, de confusão, e há uma morte da personagem, ao trágico, né? Ao trágico. Então você pode ler sobre essas várias possibilidades. Você vai ler o livro com toda tranquilidade. É um livro gostoso de se ler, rápido, né? Você não precisa se prender a detalhes se não quiser, ou se quiser, pode. Então ele te dá várias vertentes. É ótimo, uma leitura ótima. Porque, como o senhor falou, é um livro que trabalha essa ideia de catarse, né? Acaba sendo um livro prazeroso de ler, né? Envolvente, né? Uhum. É por isso que vira filme, por isso que vira seriado. E olha que... Bom, 2 pontos, né? 2 pontos. Você falou aí, deixa eu até anotar para não esquecer, é a catarse. Só para uma lembrança minha, né? E a outra vira filme. Isso. Muito bom. O primeiro ponto, a catarse. Ou melhor, o segundo ponto, vira filme. Então, a gente vê que mais uma vez, né, infelizmente, o filme não mostra, mas aí tem todo um porquê disso, né, para envolver quem está assistindo e tudo. Então, não mostra exatamente, né, aquilo que está no livro. Foge muito. Mas é normal. Os filmes são assim. E a catarse, né? Olha, a catarse, ela é um momento em que você cria no leitor ou no espectador um momento de tensão, e essa tensão leva a um depois que tudo que você está chegando ao final, que há a conclusão, né, que você chega, você descobre a verdade, é isso aí. Quando há o desvelamento, né, o desvelamento da personagem e do leitor, aí você tem uma descoberta. Por exemplo, nas novelas, quando chega aquele clímax final ali, a pessoa já está tão tensa que ela descobre a verdade. Quando ela descobre a verdade na leitura, ou nas novelas, aí ela vai e chora, ou ela vai sorrir, né? Por quê? Porque houve desvelamento, houve descobrir. Você descobriu a verdade, você passa a falar assim, eu descobri a verdade. E aí isso te causa uma emoção, é uma catarse, né? No caso aqui do livro, a gente chama essa catarse, né, que é essa catarse de catarse verbal, né? Por quê? Porque você vai lendo a obra, né? E por meio dessa leitura da obra, tanto você como leitor, né, vai se lavando, né? Através do conhecimento, né, que você está adquirindo ali, você vai lavando aqui, já que estamos falando de alma, a sua alma, e quando você chegar à conclusão daquilo, que você vai concluir as suas verdades do livro, você vai falar, poxa, eu concordo com isso, eu não concordo com aquilo e tal, aí, pronto, você se redimiu, você chegou a um determinado momento de clímax, entendeu? Mas pela leitura, pelo verbal. E o próprio narrador, no caso, o narrador e o personagem, que é o Dorian Gray,
e o narrador fazendo o papel de narrador refletor, né? Que é o narrador que vai envolver você nessa conversa, né? Esse narrador também, eu sempre digo o seguinte, que o narrador ele é como um espírito. Olha só, que boa sacada aí. O narrador é como um espírito que está te acompanhando ali, tá do seu lado, te cutucando, te falando as coisas, sabe? E esse narrador também chega a esse momento catártico. Ele também chega a esse desvelamento, assim como o personagem, né? Quando eles, por exemplo, quer ver um exemplo? Quando o Dorian Gray chegou, no finalzinho, que ele começou a perceber a realidade, que ele começou a descobrir a verdade, né? Que isso começou a desvelar-se para ele, né? Que é um ocultar-se no decorrer da história e um desvelar-se, um mostrar e um não mostrar o tempo todo. A história hoje do 19 para cá, ela é um mostrar e um esconder, um mostrar e um esconder. Quando ele consegue essa descoberta final, ou seja, que os prazeres para ele já tinham sido praticamente todos vividos, que a vida dele começou a perder um pouco de sentido terreno, o homem com o meio, o homem com a terra, né? A gente vê isso também na mitologia grega, o homem com a terra, o homem se descobrindo desse meio, e ele percebeu que o material já não o envolvia mais tanto assim, e que o amor para ele estava quase... Ele pagou um preço com esse pacto. Ele pagou um preço. O amor permaneceu longe dele. Catastrófico. Isto é trágico. Ele não poderia. Mas é como se o pactuante, que não, o retrato, dissesse para ele assim: olha, a partir de hoje, você não pode. É o que eu falei na reversibilidade. Você não pode mais chegar a determinados pontos. E um deles, que é o principal, que sempre toca a humanidade, é quando você não consegue chegar ao amor. Você não consegue, você não tem como você passar a fronteira para chegar ao amor, né? Então, o que é poética? Poética é um renascer constante. É isso que é poética, é um nascer, né? A poética de Dorian Gray, ela perpassa tudo isso daí, né? Então, quando ele faz essa descoberta, vem o trágico, acontece o trágico, né? A poética, só mais um esclarecimentozinho, eu falei aqui da catarse, né? E também vou falar um trisquinho da poética, se ainda houver. Ainda há tempo, nem sei. Então, eu estou sem sono, eu estou te ouvindo. Com certeza, há tempo sim. Agora a poética. Hoje em dia as pessoas falam assim, isso eu estou falando apenas por cima, né? Não vamos entrar nesse assunto. Mas as pessoas falam assim, olha, eu vou ler uma poesia, eu vou ler Elas falam no senso comum, né? No senso comum. Porque quem constrói um sapato, quem faz um sapato, um tênis, ele está fazendo poesia. Entendeu? Quem criou esse universo, esse mundo, levando em consideração o conceito de um Deus, ele fez poesia. Quem faz um livro como este, fez poesia. Por quê? Poesia é poiesis. Poiesis é poética. O grego quer dizer fazer nascer, fazer surgir. Você faz surgir algo, você está criando poesia, né? Então, a poiesis, o poético, dramático e trágico e mitológico que há no livro do Dorian Gray é poesia, né? Num senso bem... o senso comum, ele tem como poesia aquelas palavrinhas, mamãezinha quando nasce, põe a mão no coração, batatinha esparrando pelo chão. Mas a poesia real, ela advém da criação. E quando você consegue fazer essa criação surgir, eis o poético. Eis o poético. Professor, eu vou finalizar. Eu gostaria imensamente de agradecer por tornar esse livro muito melhor do que ele me pareceu no primeiro momento, por ter possibilitado
na verdade, eu conhecer esse livro, eu ter vontade de ler esse livro. Eu até brinco aqui, que as pessoas dizem que nós somos influenciados pelas 5 pessoas, né, que estão mais próximas da gente, né? E quando essas 5 pessoas sugerem livros para a gente, eu acho que ainda influencia muito mais. E já há algum bom tempo eu venho lendo livros, não que eu tenha acesso e gostaria de ler, mas os livros que pessoas como o senhor acabam me sugerindo. Isso vem me enriquecendo bastante, vem me tornando um leitor melhor, e eu acredito que com isso, como as coisas não tem como separar, uma pessoa melhor também. Então, eu queria agradecer imensamente, obrigado pelo tempo que o senhor dispôs para ajudar. Foi um prazer. Foi um prazer, e só o livro do Dorian Gray, ele é bastante, do Oscar Wilde, né, o Retrato de Dorian Gray, ele é bastante atual, ele dialoga com a própria Bíblia Sagrada, porque o Dorian Gray, ele tinha conhecimentos bíblicos também, ele tinha conhecimentos bíblicos, e o Dorian Gray não, o Oscar Wilde, ele tinha conhecimentos bíblicos. E sempre me lembra uma passagem, acho que não, está em Eclesiastes, que ele fala que tudo é vaidade. Nós permanecemos na busca por essa beleza, por esse infinito, por essa coisa de, sabe, essa felicidade supérflua e passageira, enquanto que o verdadeiro conhecimento, que a gente de fato deveria acalentar, está no conhecimento, está no espiritual, né, por assim dizer, está no conhecimento, no espiritual, na mente, no intelecto, esse é o verdadeiro prazer que a gente vai levar sempre. Quanto ao que você falou, pode contar comigo sempre, entendeu? Se você, eu li outras obras, tem outras obras que a gente pode discutir, com certeza, é sempre um prazer estar aqui. Você é uma pessoa pela qual eu passei a ter bastante admiração, principalmente por causa desse seu envolvimento com a literatura. Isso é raro hoje, hein? É muito difícil. As pessoas hoje em dia, sabe, se dedicar a isso, eu acho assim admirável. Meus parabéns mesmo, de todo o coração a você. E sim, eu também quero continuar nessa nossa amizade. Se precisar, pode falar que nós estamos aí para ajudar de alguma forma, seja discutindo obras, seja esclarecendo alguma coisa, se eu tiver como. Enfim, pode contar comigo. E eu vou terminar aqui com uma frase do livro, que ele fala assim, Lord Henry, né, falou assim, as pessoas são apaixonadas em dar o que elas mais precisam. E o senhor conhecia, o senhor lembra dessa frase? Não, deu uma falhadazinha, repete. As pessoas são apaixonadas em dar o que elas mais precisam. Essa frase, ela se sobressai no livro, ela pulula, né, como assim dizer. E entra dentro daquilo que nós conversamos, né? Eu quero ler, eu quero conhecer, eu preciso do conhecimento. Qualquer outra coisa que surgir ao meu redor vai ter menos importância. E eu não vou conseguir ver pecado nenhum em leitura nenhuma. Para mim, todas vão ser excelentes, porque eu sou apaixonado por isso. É isso mesmo. E as pessoas, né, que a gente convive, aí entra aquela questão, né? Olha, se você a ama, você não vai ver defeito nela, não, entendeu? Você vai... Então, é isso mesmo. É muito legal. Essa frase dele tem isso mesmo. Entendeu? Eu lembro, sim. Na verdade, ele tem muitas frases de efeito, né? O lance da poética, que o senhor falou da estética, né? Esse livro tem muitos, né? Então, o Oscar Wilde dá bastante voz para o Lord Henry, e de forma bem poética, assim. Todas as frases dele têm muita profundidade, né? Exato, e você pode ver que essas frases o Harry, ele representa justamente, é o cara que vai fazer às vezes, né? É o narrador, olha só, é o narrador refletor que vai fazer às vezes de crítico, né? E a grande sacada do Oscar Wilde é utilizar justamente o Lord Harry para fazer essas críticas à sociedade, né? Ele é provocativo, e as frases dele são todas de cunho
assim, voltadas para o que é mundão mesmo, né? Vamos curtir, vamos viver, vamos nos apaixonar, vamos deixar que tudo corra e pronto, os fins, ó, quero nem saber como é que vai ser o final disso, não. O único detalhe é que, como você falou, o Dorian Gray, ele entrou mais profundamente, ele levou muito mais a sério isso aí, entrou muito mais profundamente do que o próprio mentor dele, que era o Lorde. Então, é isso aí. Obrigado, professor. Obrigado para as pessoas que assistiram aqui ao vivo e depois. Até a próxima. Disponha. Até mais. Bom prazer.